Alô, muito bom dia para você que acompanha mais um Empreendedores do Sucesso, essa edição do dia 30 de novembro, um dia, para mim, muito especial. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o porquê do dia 30 de novembro ser bem especial e que marca para mim muitas emoções. E, evidentemente, recebendo convidados especiais. Hoje, o nosso grande prazer de estar recebendo o Rafael Rossi, que é um jornalista, e eu me identifiquei muito com o Rafael, porque a gente tem muita coisa em comum, né, Rafa? De repente, jornalista formado, todos sabem, eu trabalhei como jornalista, a minha formação é jornalística, trabalhei durante 8 anos, migrando exclusivamente no rádio esportivo, trabalhando em São Paulo, na Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Gazeta, TV Gazeta, e ministrando sempre um trabalho que hoje é muito bem desenvolvido pelo Rafael. E temos também a particularidade de torcer para o mesmo clube. Aliás, hoje aqui está tudo tricolor, viu? O Rafael, que é São Paulino, eu, São Paulino, Adolfo, São Paulino, todo mundo aqui tricolor e que, evidentemente, um pouco cabeça inchada esse ano, com o que passamos, né, Rafa? Mas, de qualquer forma, estamos livres, até porque time grande não cai, viu, gente? Então, quero deixar bem claro isso aí para vocês. E vamos falar muito sobre a carreira brilhante do Rafael. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Rio Preto aqui no Boa Vista. Você pode acompanhar toda a nossa programação através do site oficial da TV Rio Preto e também você pode estar acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, nosso canal oficial do Facebook, e também nos horários alternativos você pode acompanhar toda a nossa programação no canal do YouTube. Rafa, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Para mim é um grande prazer, para mim é uma grande satisfação. Eu que aprendi a admirar demais o trabalho que você exerce hoje no comando da CBN, e a gente tem muito assunto. Sei que hoje é um programa um pouco diferente, a gente fala muito sobre empreendedorismo, isso não deixa de ser, você é um empreendedor cultural, um empreendedor do esporte, mas vamos estar falando um pouco sobre sua carreira. E, antes de mais nada, agradecer sua participação e a sua vinda. Bom dia, Júnior, bom dia, pessoal da TV Rio Preto. Eu que agradeço o convite, na verdade, né? A gente faz aquela correria, né? Que a gente tem o nosso ao vivo daqui a pouco também. Mas, enfim, né? Promessa é promessa, falei que dava um jeito. Estamos aqui e o São Paulo, vou fazer o quê, né? Tem coisas para aprender, pelo menos, né? Com os erros aí, que foram muitos esse ano. E para o bem do futebol paulista, eu diria até, eu sei que tem muito fanático aí que vai falar, quer que rebaixe e tal, mas aqueles torcedores com consciência, eles sabem que é melhor estar todo mundo bem, aquela clássico disputado, quem vai ser campeão, quando um dispara é muito ruim. Então, eu acho que o torcedor que tem, deixa um pouco de lado isso, sabe que todo mundo precisa estar bem, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim. Mas o São Paulo, se aprender com os erros, pode ter um 2018 melhor que 2017. Pior, só se cair mesmo, de verdade. Esperamos que isso não aconteça, né? Vamos falar um pouquinho da sua carreira, Rafa. Uhum. Você que migrou e migra no rádio há muito tempo, 16 anos já no rádio. Aliás, o Rafa tem 37 anos. Quando eu vi aqui a ficha dele, eu falei, gente, deve ter alguma coisa errada, cara de menino. Então, 16 anos já ministrando no rádio. Você começou trabalhando na educadora de Cedral, na FM, depois na Metrópole, aqui de São José do Rio Preto, a Cultura de Três Lagoas. Você chegou a morar, inclusive, no Mato Grosso, né? 4 anos no Mato Grosso do Sul, né? Lá em Três Lagoas. Lá trabalhei no grupo RCN de comunicação, tem uma série de emissoras, entre elas a Cultura. Tem o Jornal Impresso também, que eu fiz o meu trabalho lá durante 4 anos. Mas, na verdade, essa questão do rádio, ela é até um pouquinho maior, porque 2001 eu comecei profissionalmente, né, na Rádio Metrópole, fazendo esse trabalho já com Metrópole aqui em Rio Preto, já fazendo esse trabalho de esporte e tal, mas com o rádio mesmo, de música, de apresentação. Eu comecei na Rádio Educadora FM lá em Cedral quando eu tinha 16 anos, ou seja, em 1996. Então tá um pouquinho já além. E engraçado que mesmo nesses programas musicais eu procurava, que na época, infelizmente não tinha redes sociais, não tinha computador, era mais limitado, eu buscava informações com jornais, ouvia o rádio, anotava. Eu sempre levei informações do esporte para o meu programa de música, eu sempre falei durante
a programação de esporte, eu sempre fui chamado Rádio Escuta, né? Apaixonado. Até me lembro muito bem, em 97, no auge do Guga, né? O Gustavo Kirten, nosso tenista. Eu até ligava em casa e perguntava quanto estava o jogo, os placares, meus pais me informavam e eu falava ao vivo lá na rádio, porque era o auge, né, dele. E era muito, muito bacana, assim. Às vezes tinha pessoa até que me perguntava, mas como que você sabe que tá? Porque não é que nem hoje. Hoje você vai no online, ao vivo, em qualquer site, qualquer emissora tem lá o placar online ao vivo. Naquela época não tinha isso. Aliás, é sobre isso que eu queria até abordar com você. Como é que as pessoas, os mais novos em especial, né, eles não entendem como que a nossa geração conseguiu conviver sem internet. E a gente tinha as nossas formas, né? Eu me lembro muito bem que a gente trabalhava muito com rádio escuta. Sim. Eu me lembro muito bem que a parte de mixagens que a gente fazia, eu trabalhava com aquele rolo, aquele gravador de rolo da Akai, acho que ele chamava. Eu cheguei a pegar o final disso. E a gente giletava, fazia, emendava com durex, exatamente. Entendeu? Era assim que a gente trabalhava. E a gente trabalhava, fazia um trabalho bem feito, ficava bom. E hoje, com essa tecnologia, com essa facilidade, né, muita gente acaba não entendendo, né? Os mais novos não conseguem imaginar como que era sem a internet. Na verdade, era um trabalho que demandava um pouco mais de tempo, obviamente. Sem dúvida. Só que também a necessidade, a exigência também era um pouco menor em relação ao imediatismo. Hoje, se você não dá uma notícia, o outro fala a notícia primeiro, a questão do furo, né, que a gente fala no jornalismo, isso hoje é muito exigente por conta de redes sociais, por conta da internet e tal. Então, na época, a exigência era um pouquinho menor, mas eu acho que por conta disso também era um pouco melhor o trabalho. Não estou dizendo que se trabalha mal hoje, eu só estou querendo dizer que como se trabalhava melhor tudo que se fazia, eu acho que o resultado ele era ainda um pouco melhor. Tanto parte de programa de rádio, quanto de informação, quanto de essa parte de mixagem que você falou. Hoje em dia tem que ser tudo muito rápido. Hoje em dia você tem um SoundForge lá, que é o programa que edita áudio. Você tem que fazer logo, você tem que aprontar logo, você tem que disponibilizar logo, ou então você tem que colocar no ar logo. Então, assim, algumas coisas acho que a gente acaba perdendo um pouco de qualidade por conta dessa necessidade do imediatismo. Eu não sou a favor dela, mas a gente tem que dançar conforme a música, né? É verdade. E como é que surgiu, por exemplo, essa paixão pelo rádio, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com rádio, com TV e com o jornal. Uhum. E a minha paixão sempre foi rádio. Sempre gostei de trabalhar com rádio e sempre tive esse privilégio de trabalhar com o rádio. E isso realmente acaba, a gente acaba sendo minado com a questão do rádio, né? E com você, como é que foi? Como é que surgiu essa paixão pelo rádio? Na verdade, acho que uma coisa leva a outra, né? Como o brasileiro gosta de futebol, gosta de esporte, já nasce, entre aspas, com esse gosto. Então, eu sempre fui muito comunicativo, sempre falei muito, até pelos cotovelos, até brinco. Às vezes até posto na minha rede social lá, como é que eu faço para parar de falar sozinho e tal. Então, assim, sempre falei muito. Então, a parte da comunicação sempre teve muito comigo, assim. E a parte do rádio em si, ela começou de tanto ouvir, na verdade. Porque quando eu não era eu que estava falando, quando eu era só um ouvinte, eu sempre fui apaixonado por ouvir. Seja o rádio, o cara que fazendo o programa de música lá, tocando as músicas, agitando a galera e tal, como também os programas esportivos, os programas de notícia. Então, a paixão começou por ouvir, uma coisa que eu acredito que nasça com a gente. Acho difícil a pessoa passar a gostar do rádio ou passar a gostar da TV de uma hora para outra, ou já com a consciência já feita, já com adulto. Eu acho difícil. Então, assim, primeiro como ouvinte, eu sempre amei, tanto rádio, quanto música, quanto esporte e tal. Então, ouvi a minha infância / adolescência toda, eu ouvi muito rádio, sempre gostei muito mais do rádio. E em 96, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na rádio comunitária lá em Cedral, abracei, né? E aí impregna. Não tem jeito, não sai mais. Aí não tem jeito. Você ligou o microfone, você colocou a música, você atendeu o telefonema, alguém te elogiou, alguém te pediu uma música, uma informação, ou te faz um elogio, aí não adianta, aí você vê que está realmente no sangue. E isso só foi crescendo, Eu sempre tive a questão de
do esporte em si, eu sempre, quando eu era criança, eu imitava os narradores, eu narrava meu joguinho de botão, eu narrava a Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, tentava ali imitar um pouco o Galvão Bueno e tal. Então eu sempre tive isso, até a parte de rádio mesmo, profissional, fazer isso, que começou em 2001. Os meus amigos na faculdade, eles sempre ouviam eu imitava, tentava. Eu sempre, como eu falei, eu sempre falei demais, né? Mas graças a Deus com um pouco de conteúdo. Mas eu sempre falei demais. E aí um dia a rádio estava precisando de alguém para narrar e um amigo meu falou para mim: você não narra? Eu vejo você imitando e tal. Não sei, eu brincava quando era criança. Não, grava alguma coisa lá, manda lá, que até o nosso amigo Hitler Fett, que me deu a primeira chance lá na Rádio Metrópole. Agradeço muito, devo muito a ele, né? Se não fosse ele, nem estaria aqui agora com você, nem na CBN. Aí eu gravei lá, pus um jogo no videocassete ainda, era videocassete, gravei um jogo, mandei para ele, mandou me chamar lá. Na mesma semana já começou a mandar eu ir nas transmissões, Série A2, Série A3, era outro até nome, acho que era a terceira divisão, não sei como é que falava, e jogo do Rio Preto, jogo do América, comecei e nunca mais parei. Parei assim, o ano de 2013 foi um hiato, que eu morei 4 anos no Mato Grosso do Sul, também fazendo isso, de 2009 a 2012, aí em 2013 eu voltei e aquela história, né? Tem que trabalhar, pagar pensão. Então o que apareceu, aí eu fiquei 1 ano fora do mercado, mas aí o nosso saudoso Deva Pascovitch me abraçou em 2014, graças a Deus. Aliás, a gente vai ter muito assunto em relação ao saudoso Deva, né? Que ontem completou 1 ano da sua morte, e esse foi um dos motivos da gente ter convidado, né, você a estar presente aqui. Eu acho que aquele 29 de novembro de 2016 marcou todo mundo, parou o mundo todo, seja quem é amante ou quem não é amante do esporte, do futebol, porque ali não foi só uma delegação de uma agremiação de futebol, foram amigos, foram jornalistas, foram pais de família. Eu tive o prazer de conviver pouco com o Deva, mas convivi um pouco mais com o Mário Sérgio, que estava presente, convivi um pouco mais com o Caramelo, que foi o lateral que jogou direito, inclusive no São Paulo, e que estava lá, com o Caio Júnior, técnico. Então, isso marcou muito. E eu que, antes de estar vindo morar aqui em Rio Preto, eu morava em Novo Horizonte, e a situação do Grêmio Novo Horizontino é muito parecido com a cidade de Chapecó, cidade pequena, que vivencia o futebol e o esporte profissional o dia a dia. Então, eu me senti naquela situação e foi realmente uma coisa muito marcante. E eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto, como é que você recebeu a notícia, né? Como é que foi chegar até você e falar, porque eu sei que você sempre teve um carinho muito especial pelo Deva, e você sempre chamou ele de pai. Sim. E isso a gente sabe que não é só um lado profissional, mas é um lado afetivo, né? Na verdade, assim, a notícia, no meu caso, foi um pouco estranho, não sei se é essa a palavra, mas é que assim, a gente acorda muito cedo, né? Só que eu acordo aquele muito cedo, meio que cronometrado, assim, 6 horas, um pouco antes das 6. Então, eu tenho hora para entrar no banheiro, hora para tomar o café, hora para vestir a roupa, hora para sair. Eu venho de ônibus até Rio Preto, combustível é muito caro, então venho de ônibus e tal. Então, tem hora para ir para a rodoviária. Então, é tudo muito controlado, assim. Por exemplo, se eu esquecer alguma coisa, posso pegar o próximo porque eu perdi. É muito controlado. E normalmente, eu não acesso nada de manhã, não ligo nada, enfim. Eu me lembro que naquele dia, a minha mãe, os meus pais acordaram antes, e a minha mãe acho que ligou a televisão e saiu para fazer alguma coisa e largou essa televisão ligada. Não sei se era muito rápido, se era na esquina, não me lembro disso. Eu acordei sem saber de nada, fui fazer o que eu tinha para fazer, e nos caminhos, assim, entre o banheiro e o quarto é a sala é a cozinha, eu comecei a ouvir coisa de acidente de avião, de Chapecoense, mas assim, muito espaçado. E eu não fiz uma relação direta com o Deva naquele momento, porque
Na semana anterior, que ele teve com a gente na rádio, isso foi numa segunda-feira, na semana anterior ele teve com a gente na rádio, ele não estava ainda certo se ele iria, se o pessoal da Fox Sports iria junto com a Chapecoense ou teria que ir num outro avião. A última conversa que a gente teve lá entre nós não tinha essa certeza ainda. Isso, óbvio, foi ter no fim de semana, e aí ele falou para a família dele, né? A gente não ficou nem sabendo. Então, assim, não fiz uma associação direta. Então, vi que caiu o avião e tal, eu fiquei preocupado. Quando eu percebi o que era, eu fiquei preocupado porque, sim, existia a possibilidade dele estar lá. Aí, tudo bem, fui para o ônibus, aí eu vim no grupo, né? Que a gente tem um grupo da Rádio CBN no WhatsApp. O Deva estava, o Deva não estava, não consegui confirmar ainda na viagem. Só quando eu cheguei na rádio que ficou confirmado que ele estava naquele avião e ainda existia aquela possibilidade de encontrar alguém ainda, mas aí logo acharam o Neto, que já é o zagueiro, que já era 6 horas depois e não tinha mais esperança. Então foi, sabe aquela coisa conta-gotas, eu fui encaixando os pontos aos poucos, assim. Então eu só fui sentir mesmo bem depois, porque eu não estava, como eu te falei, meio correria de manhã, assim, foi estranho. É o que eu entendo, o sofrimento acaba aumentando, né? Vai aumentando, porque a ansiedade, é. E isso acaba, de certa forma, até prejudicando. Piorou, Quando piorou. você recebeu a notícia de que ele estava nesse avião, desmoronou, né? O mundo, acho que caiu sobre sua cabeça. Desmoronou e assim, é uma sensação muito difícil de explicar, assim, em palavras, porque eu até escrevi na minha rede social, você viu, na sexta-feira ele me chamou de filho. Foi. E na segunda ele entrou naquele avião e não voltou mais. Então, assim, é uma sensação inexplicável, assim. Você junta uma esperançazinha no fim do túnel ali, de que deu uma reviravolta, porque o Deva chegou a ter 2 cânceres, sobreviveu, sempre foi um cara batalhador, lutou pela vida tantas vezes, então você fica com aquela impressão de quem sabe, né? Mas aí as horas vão passando. Nosso horário aqui do almoço, por exemplo, já não tinha como esperar mais ninguém ser resgatado, não com vida, né? E aí a coisa foi só piorando, realmente. O corpo dele foi velado em São Paulo, me parece, Sim, teve né? 2 velórios. E depois chegou a vir para Rio Preto. Veio para Rio Preto. E em Rio Preto é que você teve o contato mais direto. Sim, inclusive foi também uma outra emoção diferente, porque aguardando chegar de São Paulo, né? E quando chegou, o pessoal da própria empresa que fez o trabalho todo, da empresa funerária, mandou todo mundo sair da capela, no Jardim da Paz ali, porque ia só a família que ia ver, que ia abrir rapidamente, coisa de 10 minutos, só a família que ia ver. E aí eu saí, né? Mandou todo mundo sair, fiquei na porta, e de repente eu vi a Carol, que é a filha dele mais nova, que inclusive é a nossa estagiária lá, tá todo dia lá com a gente. Eu vi ela procurando alguém, assim, lá em cima, do lado do pai dela, e ela, quando ela me viu, ela fez assim, para eu ir até lá. Ela vem. Então, quer dizer, por que eu falei que é uma emoção diferente? Porque eu me senti literalmente da família, né? Porque não foi todo mundo que viu o caixão aberto aí. E eu fui chamado pela filha dele no momento do maior desespero, ela me procurou e me chamou para ir lá. Realmente é uma situação bastante complicada. Agora, Rafael, vamos falar de coisa boa, vamos falar de alegria, né? Vamos aumentar um pouquinho o astral desse nosso bate-papo. Importante. Claro que a gente sabe do brilhante, quando foi brilhante, né? O Deva como profissional, como narrador, como jornalista. Principal legado que você traz dele, como profissional e como seguidor agora desta profissão? Olha, não sei se é possível dizer uma palavra só, mas de repente parece que é até clichê falar que eu aprendi com ele, mas na verdade é bem isso, porque você melhora, você evolui. Assim, poderia te dar alguns exemplos, não sei como é que está de tempo, mas coisas que eu não fazia de uma forma, eu passei a fazer de outra por conta dos ensinamentos, por conta das broncas dele também, porque como eu tento ser um narrador como ele era, né?
Eu falo que perto dele eu tento, né? Tem que ser, falar a verdade. Então, como eu tinha a mesma função que ele exigia de mim mais ainda. Muito mais, muito mais. Então, assim, muitas coisas que eu fazia de uma forma, eu passei a fazer de outra por conta das coisas que ele me falou, das coisas que ele me ensinou. Então, acho que eu evoluí demais profissionalmente, estando do lado de uma pessoa que era extremamente, que é aquele termo que se usa, principalmente nos Estados Unidos, workaholic, né? Que é louco pelo trabalho, louco por trabalhar e por fazer melhor, e por melhorar, e por evoluir. Então, assim, eu evoluí profissionalmente muito por conta dele. Acho que não... E acho que o legado seria essa evolução mesmo, o aprendizado. Foi coisa... É muita diferença. Eu imagino. Bom, a gente vai para o nosso apoio cultural, daqui a pouco a gente volta trazendo mais esse bate-papo super agradável com o Rafael Ross, que é um brilhante jornalista e que hoje nos dá a honra com a sua presença. Daqui a pouco a gente volta e logo depois do intervalo comercial a gente tem uma homenagem também sobre esse fato ocorrido aí depois de um ano dessa grande tragédia que abalou toda a estrutura de todo mundo. Daqui a pouco a gente volta depois do nosso apoio cultural. Até já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Quero convidar você que está precisando comprar móveis ou vai casar, a CRB Móveis é o endereço certo. Afinal, 28 anos de excelência em qualidade, entrega para toda a Rio Preto e região e montagem também, sem custo adicional. Na linha de estofados você tem mais de 20 modelos diferentes, homes, racks, toda para sua sala. Em cozinhas você tem todas as cozinhas aqui em aço, madeira, também salas de jantar. Dormitórios você encontra toda a linha de dormitório das melhores marcas da região. Então venha para cá, no alto da Avenida Mirassolândia, 2075, na Avenida Danilo Galeazzo e também em José Bonifácio. Muito bem, estamos de volta, vamos direto para o nosso vídeo, até para mostrar e oferecer essa homenagem a todas as pessoas, e principalmente as mães, que um dia também passaram por uma tragédia semelhante ou que perderam seus filhos. Existe vida após a morte de um filho. Esse é o pior da história, que você não morre. Você continua vivo. Aí a pessoa pergunta, mas quanto tempo faz que seu filho faleceu? Eu falo 8 anos. Porque o tanto tempo para eles é muito, para nós é pouco. É muito pouco. Parece que foi ontem. Falar do meu filho é o assunto mais maravilhoso da minha vida. Não importa que eu chore, mas para mim é um orgulho falar que eu tenho um filho. Eu me inspirei nela, vi, nossa, eu tô passando por isso hoje, ver que ela tinha passado, né, por aquilo que eu passei, né? Aí eu vi que eu não estava sozinha. A gente estava trabalhando, né? A gente saiu 7 horas do trabalho, a gente foi para casa e lá ele tomou banho, né? E se arrumou e falou, mãe, tô saindo. Aí ele deu tchau, né? E foi. E depois não voltou mais, não vi mais meu filho. Quando recebi a notícia que ele estava morto, o mundo desabou. Ficamos sem chão. Foi muito horrível. Meu filho faleceu no dia 24 de janeiro de 2011, né? Ele saiu à noite, ele comentou comigo, chegou perto da cama e falou que ia sair, mas ia sair por perto. Então ele saiu bem à vontade, nem se protegeu, não estava de capacete. E às 3h30 da manhã, um policial chegou no portão de casa e me avisou. Perguntou se eu era mãe do Gustavo e disse que era para eu ir na delegacia, que ele estava lá. A frieza daquela madrugada mexeu muito comigo. Eu fui para a delegacia achando que meu filho tinha cometido um crime. Na verdade, meu filho não estava lá.
A moto estava, mas meu filho já tinha falecido. Ele estava no IML. A partir do momento da morte do Danilo, eu fui vivendo aos poucos, tentando encontrar algo para fazer que me desse sentido na minha vida. Naquele momento, né, quando você perde um filho, você perde o sentido. Você fica procurando algo para preencher aquele vazio como se isso fosse possível. Mas eu estou conseguindo dessa forma. Estou lutando, caminhando aos poucos, né, me mantendo estável nessa situação para quê? Para que eu possa ajudar as outras pessoas também. Ele entrou na minha vida por causa do abraço, né? Que foi o abraço do repórter, que eu me identifiquei com ela por causa disso, né? Porque meu filho teve câncer, eu fiquei muito tempo no hospital em Curitiba, né? E eu precisava muito desse abraço. Então eu pedia muito as pessoas me abraçarem. E o dia que eu vi ela fazendo isso, eu achei que ela seria a pessoa certa na minha vida. Agora eu posso fazer uma pergunta? Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa perdeu seus amigos, e perdeu aquelas pessoas que estavam lá na rua, levando alegria. Naquele momento ali, jamais ia passar na minha cabeça que o mundo ia querer me abraçar, da forma que agora, para nas redes sociais, onde eu saio, vou na rua, qualquer lugar que eu vou, que alguém me reconhece e eles querem me abraçar, e isso é importante para mim, né? A forma de carinho que eles buscam em mim e também eu levo para eles, né? Isso aí é o que mantém a gente forte. Uma perdeu um, outra perdeu dois, outra perdeu 3 filhos. E a gente via aquela dificuldade para se reencontrar. É uma sensação realmente muito complicada. E essa foi a forma que nós encontramos para te abraçar também, viu, Rafael? Porque a gente sabe tudo que você passou, a gente tem ideia de tudo que você passou com a perda do paizão, Deva. Então fica aqui a nossa homenagem, num dia, para mim, muito especial. Dia 30 de novembro é o dia que a minha maior paixão completa mais um ano de vida, que é a minha filha. A você, Thalita, meus parabéns. Hoje ela faz 17 anos, eu que cuido dela já há 12 anos sozinho. Então, eu me vejo na situação de uma mãe como aquela, que não é fácil. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi a forma de homenageá-lo, de te dar esse abraço, e fazer com que você siga o seu caminho, siga a sua vida, siga a sua carreira brilhante, como você tem feito, e dizer que a gente realmente é fã do seu trabalho, e que quando você precisar de qualquer coisa, Rafa, as nossas portas estão sempre abertas aí para você. Eu que agradeço. A cena, né, da mãe do Danilo é tocante, não tem como não se emocionar. Então, obrigado, Júnior, obrigado pela homenagem. Aí ficam os ensinamentos, ficam as coisas boas. As coisas ruins, está cedo ainda, está muito recente, mas elas vão acabar indo embora. Uma hora vão. Muito bem. Esse é o nosso Empreendedores de Sucesso. A gente chega no nosso final. Mais uma vez, dar os parabéns e um grande beijo para minha filhota, a Thalita, e que Deus possa abençoá-la ao longo dos seus próximos anos. E que eu tenho muito orgulho de ser o pai dela. Bom final de semana para todos vocês. Fiquem todos na paz de Deus. E quinta-feira, da semana que vem, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Rio Preto, mais um Empreendedores de Sucesso. Tchau, gente!